Gonçalo diz a Renata que ela deveria ter voltado para casa, mas Renata revela que Josefina impediu de retornar, pois já não havia mais lugar para ela na família. Isso deixa Gonçalo indignado. Ele assegura que aquele é o lar dela, sua família e que ele é seu pai. Renata o abraça, expressando o quanto ele lhe fez falta. Gonçalo recorda que havia aconselhado Renata a não permitir que nada nem ninguém a ferisse. Renata garante que isso é passado, pois o amor que sentia por Jerônimo se transformou em ódio. Ezequiel informa Carlos e Lázaro que precisa descobrir qual funcionário da Bonita se relacionou com Alzira. Lázaro, surpreso, pergunta do que se trata, insinuando que Ezequiel está fora de si. Ezequiel considera que talvez seria mais fácil se perdesse a razão, já que acaba de descobrir que Alzira o traiu e não sabe se o filho que ela espera é dele ou de seu amante. Carlos questiona o que Ezequiel ganha ao descobrir quem se envolveu com Alzira. Incerto quanto a isso, Ezequiel tem certeza apenas de que precisa confrontar esse homem. Enquanto isso, Álvaro ainda mantém Carina prisioneira e atende a porta para o padre Severino. O padre avisa Álvaro que Ezequiel já sabe que o filho que Alzira espera pode não ser dele e jurou que vai matar o homem que se envolveu com sua esposa. Álvaro comenta que Ezequiel passou por ali, mas afirma que ele não estava dominado pelo ciúme. O padre adverte que a situação é séria, mas Álvaro responde que os problemas de Alzira não lhe dizem respeito e o padre o chama de cínico, revelando que o viu perturbando Alzira na festa da colheita. Álvaro nega e sugere que o padre se retire. O padre então insiste que as pessoas devem assumir suas responsabilidades, especialmente alguém em sua posição que é visto como um exemplo. Álvaro se sente à vontade e decide que vai ficar em casa, enquanto o padre deve retornar à casa de Deus. O padre reflete sobre o quanto se enganou em relação a Álvaro. Enquanto Álvaro tenta empurrar o padre para fora, Carina derruba uma cadeira e, ao ouvir o barulho, o padre pergunta o que foi isso. Álvaro, no entanto, mente dizendo que foi a televisão ligada no quarto e tenta se livrar do padre, que o adverte de que deve se arrepender de seus erros. Álvaro, por sua vez, nega ter cometido qualquer pecado. Logo depois, ele volta a beber. Finalmente, Jerônimo está na capital para resolver tudo com Renata. Na mansão Monterrúbio, a festa está quase chegando ao fim, mas Constanza sobe para dar um beijo em Renata e promete voltar no dia seguinte para conversar com mais calma. Ao se despedir, Adriana lembra Renata para não esquecer de telefonar para Augusto. Recebendo o carinho de Adriana e Constanza, Renata promete que conseguirá tirar Jerônimo do seu coração. Matias aparece em cena enquanto Adriana e Constanza se retiram. Renata considera Matias o melhor homem do mundo e ele se lamenta por não ter lutado por ela, arrependendo-se de não ter impedido sua partida com Jerônimo. Ela, por sua vez, afirma que não lhe deu muitas opções e admite ter se apaixonado pelo homem errado. Matias sugere que talvez agora possam tentar algo juntos, contudo Renata recusa, não apenas porque ele já é casado com sua irmã e será um bom pai para o bebê, mas também porque não o ama. Matias se entristece por não ter conseguido ajudar Renata a encontrar a felicidade. Renata, por sua parte, acredita que a culpa é dela e de Jerônimo. No andar de baixo, Adriana e Constanza se despedem de Gonçalo. E logo depois, Josefina se aproxima, dizendo a Gonçalo que, apesar de tudo, as coisas ocorreram bem. Ela informa que Roberta está finalizando sua mala para a lua de mel com Matias e Gonçalo pede que Josefina tenha uma conversa com ele no escritório. Josefina argumenta que precisa organizar várias coisas e então Gonçalo avisa que irá esperá-la no escritório. Selena acompanha Augusto até o hotel, onde ele agradece por ter sido seu anjo da guarda na casa dos Monterrúbios. Selena sugere que tomem um drink no bar do hotel, mas Augusto prefere descansar. Selena então se oferece para ajudar a aliviar o cansaço, mas concorda em deixar isso para o dia seguinte. Ela deixa seu contato e se despede com um beijo provocante no rosto. Augusto deixa uma mensagem na caixa postal de Renata, perguntando como ela está e solicitando que ela retorne a ligação. Roberta pergunta a Matias se ele já preparou a mala para a viagem, mas ele sente que não faz sentido continuar com a farsa da lua de mel, pois todos já conhecem a verdade. Roberta pergunta se ele não se preocupa com o que dirão e ele sugere que inventem uma desculpa de que ela teve um problema no coração até que a gravidez de Roberta seja revelada.
Roberta, embora hesitante, concorda, reconhecendo que não tem outra alternativa, dizendo que ele faz isso porque Renata está presente. Matias responde que essa é a melhor solução, pois é horrível viver com mentiras e segredos. No escritório, Gonçalo demonstra sua indignação sobre como Josefina pode ser tão cruel com Renata, percebendo que Josefina não se tornou uma pessoa melhor devido à sua enfermidade. Josefina argumenta que não poderia permitir que Renata comprometesse o casamento de Roberta. No entanto, Gonçalo observa que Josefina e Roberta sempre têm as piores maneiras de resolver as situações. Gonçalo avisa que só continuará vivendo na casa se Josefina pedir desculpas a Renata e reconhecer que aquela também é a casa dela, onde pode ficar quando quiser. Josefina questiona se Gonçalo está ameaçando e ele pede que ela entenda como desejar, já que se não tem consideração pela filha, também não terá por ela, não achando justo a distinção que faz entre Renata e Roberta. Josefina finalmente concorda que Renata receberá o pedido de desculpas que lhe é devido no dia seguinte. Renata está em seu quarto quando Eulália chega perguntando se pode entrar. Renata recusa, pedindo para não ser perturbada. Eulália informa que Jerônimo está do lado de fora e pergunta se pode deixá-lo entrar, surpreendendo Renata. Constanza fica surpresa ao encontrar César esperando por ela em casa. Ele pergunta como foi o casamento e Constanza menciona que a festa de casamento foi um fiasco, revelando que Renata voltou da fazenda onde seu casamento com Jerônimo parece ter fracassado. Para piorar a situação, Honório será pai, pois Branca está grávida. Ao ouvir isso, César pergunta como Constanza se sente e ela admite que está muito mal com a situação. Ela relata que Honório havia dito que não se importava em ter filhos, mas assim que conheceu alguém, não perdeu tempo em formar uma família. César expressa seu pesar e Constanza revela que pediu o divórcio, ao que César afirma que foi a melhor decisão e pergunta se ainda há esperança para eles. Ele pede uma oportunidade para provar que entre os dois pode dar certo e eles se beijam. Enquanto isso, Renata se dirige ao encontro de Jerônimo no jardim, que procura esclarecer as coisas. Ele menciona que soube que ela estava na festa, apesar de ter afirmado que não viria sem seu marido. Renata, por sua vez, responde que não tem mais esposo, mas Jerônimo insiste que ele ainda é seu marido. Ele tenta revelar quem o envenenou contra ela, mas Renata o interrompe com um tapa, informando que não quer ouvir suas mentiras e exigindo que ele saia de sua vida e nunca mais a procure. Jerônimo tenta esclarecer a situação, mas Renata se recusa a escutá-lo, afirmando que ele é o pior homem do mundo. Ele sugere que ela não diga isso, pedindo que ela se coloque em seu lugar, pois estava certo de que ela era responsável pela morte de seu irmão. Ele insiste que deseja esclarecer tudo e recuperar seu amor, mas Renata afirma que o amor que existia entre eles não existe mais, pelo menos não da parte dela, uma vez que o dele nunca existiu. Desesperado, Jerônimo reafirma seu amor por ela, dizendo que a ama como nunca amará mais ninguém, mas Renata se mantém firme em sua decisão de se afastar dele. Ela enfrenta Jerônimo, afirmando que ele está doente e insano, pois não consegue entender como alguém que diz amá-la pode ter causado tanto sofrimento. Ele questiona se é loucura querer vingar a morte de seu irmão. Para Renata, a verdadeira loucura é tudo o que ele fez, desde as armadilhas que montou para enganá-la até o jogo de mentiras que a aprisionou. Jerônimo, por sua vez, acreditava que todas as evidências a culpavam. Renata se defende, dizendo que foi ele quem a acusou. Ela o provoca, dizendo que se ele se sente satisfeito ao acreditar que ela arruinou a vida de seu irmão, que faça isso, pois já não se importa. No entanto, ele discorda, afirmando que não é a mesma coisa dizer que a ama ou que a odeia. Renata pergunta o que ele diria se ela confessasse que é a bonita e que brincou com Rafael e Jerônimo apenas por diversão. Jerônimo responde que isso é uma mentira dela, pois não acredita que ela não o ame como ele a ama. Ele a beija, mas Renata é firme e o proíbe de beijá-la novamente, afirmando que nunca mais dirá que o ama. Honório busca por Branca, mas um funcionário do prédio informa que ela não está em casa. Honório tenta argumentar, mencionando que o carro dela está estacionado, mas o funcionário se recusa a deixá-lo passar. Ele oferece uma gorjeta, mas o homem não se vende. Em seguida, Honório começa a chamar por Branca desesperadamente, mas ela observa a situação do lado de fora, dizendo sarcasticamente que depois ele não poderá gritar para não acordar o bebê.
Renata afirma a Jerônimo que ele está doente e solicita que ele não a procure mais. Jerônimo tenta esclarecer que foi Josefina quem o envenenou, mas Renata diz que não permitirá que ele envolva mais sua família e reafirma que não confia em suas palavras, desejando se libertar dele. Ela assegura que ele conseguiu arruinar a Bonita e informa que iniciará os procedimentos de divórcio. Em seguida, ela retorna para casa. Josefina, frustrada, se queixa a Roberta, alegando que Gonçalo exige que ela se desculpe com Renata, além de criticar Roberta por não sair em lua de mel com Matias. Roberta declara que não está preocupada com a opinião dos amigos e lembra que a doutora pediu que ela ficasse em repouso após perder o bebê, pois se sente fraca. No entanto, Josefina orienta a concentrar-se em Matias para que Renata não tire vantagem da situação. Roberta recorda que Matias está atado a ela por 10 anos, já que Josefina alterou o contrato pré-nupcial. Os sentimentos de ambos não são relevantes, apenas a ambição de Josefina para que sejam ricas. Josefina garante que em poucos dias Roberta estará beijando seus pés, pois será uma mulher respeitada na sociedade. Roberta, de forma sarcástica, diz que terá que aprender a ser uma esposa e a dormir sozinha, assim como Josefina. Enquanto isso, Matias comunica a Gonçalo que não fará a viagem de lua de mel e nem dormirá no quarto de Roberta, recebendo o apoio do pai. Matias espera que Jerônimo pague por todos os danos que causou, mas Gonçalo desencoraja, afirmando que não quer agir como Jerônimo. Ele decide conversar com Renata para compreender sua posição. Na Bonita, Regina reflete que nenhuma das filhas de Gonçalo gosta dela, admitindo que os obstáculos entre eles estão aumentando. Carlos chega e pergunta se Regina acha que Renata será capaz de perdoar Jerônimo. Regina responde que se Renata não perdoá-lo, também não a perdoará, mas afirma que não descansará até conseguir o perdão de Renata. Aurora pergunta a Lázaro o que Ezequiel faz no abrigo e Lázaro explica que ele enfrenta problemas no casamento após uma intensa discussão com a esposa. Aurora indaga se ele descobriu a traição de Alzira e Lázaro, surpreso, pergunta como ela soube. Aurora revela que os viu juntos e Lázaro questiona se ela sabe quem é o pai do filho de Alzira. Aurora admite que tem essa informação, mas se Alzira não quer compartilhar, ela também não pode. Lázaro alerta que é importante para Ezequiel saber a identidade desse homem, mas Aurora se recusa a trair a confiança de Alzira. Durante a noite, Carina está amarrada ao lado de Álvaro na cama enquanto ele dorme, mencionando sua Alzira. Carina fica intrigada e começa a juntar as peças, mas se recusa a acreditar que sua amiga traiu. Em uma visita a Alzira, Matilde pergunta se ela tem um amante ou se alguém se aproveitou dela. Alzira confessa que ambas as situações ocorreram. Seu relacionamento com o amante começou de maneira inocente, mas logo se transformou em um pesadelo. No entanto, ela se recusa a revelar a identidade dele, para evitar que Ezequiel cometa um crime. Matilde, por sua vez, garante que ele acabará descobrindo e conta que Ezequiel ameaçou todos os funcionários da Bonita, mas eles juraram que não sabiam de nada. Alzira afirma que o homem é um covarde e Matilde sugere que ela não deve protegê-lo, mas Alzira não quer que Ezequiel sofra as consequências. Matilde pergunta se ela não pretende contar nem a Carina e Alzira confirma que não dirá nada a ninguém. Alzira menciona o desaparecimento de Carina, questionando se ela poderia estar com Álvaro, e Matilde promete que descobrirão a verdade no dia seguinte. No quarto, Renata sofre ao olhar fotos de seu casamento com Jerônimo, rasgando-as expressando o quanto o odeia. Enquanto isso, Jerônimo se sente confuso, sem entender por que Renata se recusa a esclarecer as coisas com ele. Ele sabe que ao afirmar que não o ama, ela não está sendo sincera. Ele precisa entender o que aconteceu, mas não pretende desistir de Renata. Durante o café da manhã, Adriana relata a Honório tudo o que ocorreu entre Jerônimo e Renata, e ele lamenta observando que Renata não é a única que pede o divórcio, pois Constanza também quer se divorciar. Apesar de não querer fazer isso, Honório decidirá conceder a ela. Adriana questiona se isso se deve ao desejo de Constanza ou se o pai não consegue perdoá-la, perguntando se ele ama Branca. Honório assegura que a detesta. Adriana acredita que Constanza teria a capacidade de perdoar sua aventura com Branca e pergunta se ele perdoaria uma infidelidade. Adriana afirma que se Honório deseja o perdão de Constanza, deve agir da mesma forma. Honório responde que não é a mesma situação.
Adriana argumenta que na sociedade machista em que vivem realmente não é, mas em um relacionamento honesto é exatamente a mesma coisa. Honório fica pensativo.